O trato genital inferior da mulher traz muitos mistérios que ainda estão por serem desvendados. Eu sou o professor Dr. José Eleutério e vou trazer para vocês uma série de vídeos que a gente pode discutir esses elementos. Especificamente agora nós vamos discutir sobre a microbiota vaginal normal. É interessante revermos a história e lembrarmos que as bactérias da vagina têm sido associadas à saúde quando se pensa em lactobacilos. E isso tem um histórico quando, em 1928, o Dr. Doderlein descrevia esses bacilos no Congresso Alemão da Sociedade de Ginecologia. Estudos genômicos já demonstraram que esse microambiente vaginal, ele normalmente é dominado por uma ou duas espécies desses lactobacilos. No entanto, mais recentemente, um trabalho que fez um estudo genômico e não mais só a identificação de tipos, de morfotipos de bactérias, demonstrou que a complexidade é bem maior do que o que se imaginava. Então, o estudo de Jacques Ravel, publicado em 2011 e 2012, em 400 mulheres saudáveis, conseguiu identificar 5 grupos de mulheres segundo a constituição do seu microbioma vaginal. Você tinha o grupo 1, em que predominantemente domina esse ambiente Lactobacillus crispatus. O grupo 2, onde predominantemente domina esse ambiente Lactobacillus gasseri. O 3, dominado por Lactobacillus iners. O 4, em que não tem lactobacilos, basicamente você tem Gardnerella vaginalis e Prevotella. E o 5, dominado por Lactobacillus gseni. Todas essas mulheres saudáveis, no entanto, com populações bacterianas diversas, mostrando a complexidade que é esse microambiente. Mesmo no Brasil, foi feito um estudo com participação de diversos pesquisadores nacionais e internacionais, inclusive o próprio Jacques Ravel, demonstrando que na nossa população, predominantemente nós temos as classes 3 e 4, ou seja, Lactobacillus iners, Gardnerella e Prevotella, e não os lactobacilos outros que dominam em outras regiões do globo. A microbiota vaginal normal e anormal é um complexo ecossistema em que existem mais de 200 bactérias que são influenciadas pela genética, pela raça, pelo ambiente e pelo comportamento. Talvez daí a diferença que exista entre as comunidades asiáticas, norte-americanas, latino-americanas e afrodescendentes. No próprio trato genital, existe um microbioma para cada região, com características específicas para cada região. Então você tem um microbioma na vagina, que é diferente do colo do útero, que é diferente do útero em si, que é diferente das tubas uterinas. Antes se achava que não tinha bactéria em útero e nem em tubas. Hoje se sabe que existem sim bactérias através desse estudo de genômica e foi identificada a presença inclusive de lactobacilos nessas regiões. De forma que a microbiota do sistema reprodutivo da mulher, ele é influenciado por fatores sociais e de localização, onde você mora, o estilo de vida que você leva, qual a alimentação que você tem, se faz atividade física ou não, fatores genéticos e raciais, bem demonstrado pelo estudo de Jacques Ravel, idade reprodutiva, esse microbioma se altera, é diferente na mesma pessoa conforme a idade que ela tem. Então, se tem 9 anos, tem um tipo de microbiota, aos 20 tem outro tipo, aos 50 tem outro. A própria microbiota do sêmen do parceiro interfere nesse microbioma do sistema reprodutivo da mulher. E essa saúde da mulher, essa saúde desse microbioma, está entrelaçada à sua saúde reprodutiva, à saúde do próprio casal, junto com a saúde do filho que ela vai gerar. Então, todo esse processo necessita de um microambiente vaginal saudável. A identificação dos morfotipos pode se dar através de exames extremamente simples. E aí nós estamos falando de morfotipo e não de microbioma. Essa identificação de morfotipos, ou seja, identificação de bacilos médios e bacilos curtos,
Normalmente são esses os lactobacilos, que são gram-positivos. Você identifica através da bacterioscopia por gram. Você pode identificar também através do próprio exame de Papa Nicolau, em que nesse você identifica bastonetes ou bacilos médios acinzentados, bem característico dos lactobacilos no exame de Papa Nicolau. As outras espécies bacterianas, os outros morfotipos bacterianos também, obviamente, são identificados, tanto no gram como no Papa Nicolau, como, por exemplo, cocos, podem ser isolados, podem ser associados em duplas, em pares, ou podem ser em cadeia ou mesmo em cachos, e segundo essa característica poderá sugerir uma espécie bacteriana, através de um exame simples que é o gram e o Papa Nicolau. De forma que na progressão da vida da mulher, você vai ter uma variação dos achados desses morfotipos, onde você vai ter na criança predominantemente cocos em pequena quantidade, que vão aumentando à medida que a idade dessa menina também avança. Quando chega na fase da adolescência, passa a predominar os lactobacilos, ou seja, os bacilos, que demoram e que se mantêm durante toda a fase reprodutiva, e volta a ter cocos quando você chega na fase da menopausa e na pós-menopausa, em que os lactobacilos, os bacilos desaparecem e surgem os cocos. Então você tem microbiotas normais em todas essas circunstâncias, e a diferença se dá apenas pela idade. É a mesma pessoa com microbiota diferente, obedecendo ao lapso temporal, ao tempo de sua vida. Qualquer distúrbio nessa comunidade, pode levar a situações de desequilíbrio que podem ser identificadas através do gram e do Papa Nicolau, como por exemplo a vaginose bacteriana. Mas esse assunto a gente vai discutir na próxima vez que nos encontrarmos. Até lá!